A gente chegou à última aula desse mini curso, mas é o seguinte, ainda tem algumas coisas que eu preciso te ensinar. E aí, você já terminou sua redação com o modelo de conclusão? Porque nessa última aula a gente vai fazer a autocorreção desse parágrafo para deixar a tua redação inteira redondinha. E como o nosso mini curso tá chegando ao fim, eu tenho duas surpresas para você que ficam aqui até o final. Ah, última aula já? Passou voando. Então é o seguinte, agora você vai pegar o seu último parágrafo da redação, o quarto parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, e a gente vai corrigir juntos. Então eu vou ler para você o meu parágrafo, com base no outro tema, e você olha do lado daí. Lembrando que no material dessa aula vai ter o checklist de autocorreção da conclusão, tá? Certo. Olha, eu nem acredito que eu consegui fazer uma redação inteira só com os modelos que a Lama me passou no mini curso. Acho que foi uma das melhores redações que eu já fiz. Se eu fosse corretora, eu me dava nota 1000, viu? Ai, melhor eu ver se eu fiz tudo certinho antes de ficar aqui sonhando com os meus 900 mais. Mas antes de fazer o checklist, vamos corrigir juntos. Então vamos lá. Eu comecei com anúncio da proposta de intervenção, que é o tópico frasal do último parágrafo. Portanto, é indispensável entrevista sobre o problema. E aqui não há trabalho nenhum. Basta colocar essa frase que serve para ligar o desenvolvimento, que é o momento que a gente está falando sobre o problema, com conclusão, que é o momento que a gente vai falar sobre conclusão. Então é só anunciar, é curtinho mesmo, uma estrutura pronta para você usar sempre do mesmo jeito. Agora começa a proposta de intervenção em si, que é a parte H. Para isso, a mídia de massa deve criar um programa por meio de entrevistas com especialistas no assunto, a fim de atualizar a mentalidade social sobre a necessária valorização da mulher na ciência. Então perceba que eu inseri essa parte aqui, sobre a necessária valorização da mulher na ciência. No teu caso é sobre a necessária valorização do idoso, da população brasileira. Então, o que a gente tem que ter aqui para conseguir tirar 200 pontos na competência 5? A gente precisa de um agente. Eu escolhi a mídia de massa para intervir sobre mentalidade social. Posso mudar o agente? Colocar um outro agente, como a sei lá, do Ministério da Saúde, por exemplo? Pode. Mas eu escolhi a mídia de massa. Dá para colocar tanto mídia de massa, mídia, ou algumas mídia em específico, como é o caso de, sei lá, Rede Globo, Record, SBT. Dava para colocar o nome do canal se quisesse. Dava para colocar mídias sociais também se quisesse. Enfim, tanto faz o agente que você vai colocar, desde que esse agente seja capaz de realizar essa ação, que nesse caso é criar um programa. Então, programa é a ação. Quem pode fazer isso? Tem que ser o agente. Depois disso vem o modo ou meio, mais 40 pontos. E aqui é bem legal que você comece esse período com por meio de. Por quê? Quando você coloca isso, você deixa claro pro corretor que ali tá o modo ou meio. Pensa assim, o corretor ele vai levar 2, 3 minutos para corrigir sua redação e você quer que ele ache a informação o mais rápido possível, que ele não precise ler 10 vezes para tentar encontrar a informação lá dentro e aí te dá 40 pontos. Portanto, você anuncia as coisas de um jeito muito explícito. Por exemplo, toda vez que você for fazer a proposta de intervenção, você vai fazer assim como eu fiz, por meio de, e aí coloca o modo ou meio. E aí eu coloquei entrevistas com especialistas no assunto, mas eu poderia colocar no lugar de especialistas no assunto, os próprios especialistas. Por exemplo, por meio de entrevistas com mulheres cientistas, por meio de entrevistas com especialistas em questões de gênero, por exemplo. E você poderia colocar por meio de especialistas idosos, ou por meio de entrevistas com... Será que colocar geriatra na redação vai ficar muito ruim? Por meio de entrevistas com antropólogos, sociólogos, acho que é melhor, né? Porque não é necessariamente a saúde do idoso que é a questão, mas a valorização. Mas enfim, o que eu quero te dizer com isso? Que você pode fazer as alterações que você desejar de acordo com o tema. Luma, eu preciso alterar? Não, você não precisa, você pode usar exatamente assim. Mas se você achar que faz sentido alterar, você pode. Você é o autor ou a autora dessa redação, então fique à vontade. E depois vem o efeito. A fim de, assim como o meio modo, a gente começa o efeito com um conectivo que anuncie que vai vir um efeito, ou o que a gente chama de finalidade. Mas o Enem chama de efeito, então vamos usar a mesma palavra que ele, tá? E aí, esse efeito, atualizar a mentalidade social sobre, ele tá ligado ao argumento 2. Por quê? Porque a competência 3 quer que você tenha uma conclusão coerente com o desenvolvimento. Então perceba que aqui, com uma decisão, você ganhou nota em 2 competências. Você ganhou 40 pontos aqui na competência 5 e ganhou mais pontuação na competência 3. Não necessariamente 40 pontos, porque lá não é dessa forma que é corrigido.
Então, aqui, colocou a gente, você já conseguiu 40 pontos. Quero que você confira aí se você colocou. Colocou a ação, mais 40. Aqui, ó, programa 40. Colocou o modo ao meio, mais 40. Colocou o efeito, mais 40. Então tá faltando apenas 40 pontos para a competência 5. E vem num elemento chamado detalhamento. Detalhamento é uma informação a mais sobre qualquer um dos elementos. Então eu coloquei esse detalhamento num outro período. Tal ação pode ainda ser divulgada por grandes perfis do Instagram para atingir mais pessoas. Mais 40 pontos. Beleza. Competência 5 eu já cumpri, mas agora eu preciso cumprir a competência 3. Por isso, uma segunda proposta de intervenção super breve. Paralelamente, é preciso intervir sobre a falta de representatividade. Então, veja, agora chegou o momento de eu tratar do primeiro argumento, que é falta de representatividade ou lacuna representativa. Chame como achar melhor. E aí vem o fechamento da redação. Somente desse modo será possível, enfim, desenvolver uma reação às crises, como sugeriu o Bauman. Então, dei uma mexidinha no modelo. Você pode usar exatamente da forma como eu coloquei lá ou fazer algumas alteraçõezinhas. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar um material dessa aula, onde há o checklist de autocorreção do 4º parágrafo, vai fazer a correção desse parágrafo, vai voltar aqui porque eu vou tirar algumas dúvidas. Tá, já baixei o checklist de autocorreção e agora preciso ver se tá tudo certinho mesmo. Vamos lá. Eu comecei o 4º parágrafo anunciando a proposta de intervenção, check. Eu expus o agente da proposta de intervenção, check. Eu expus o modo meio da proposta de intervenção, também fiz. Eu expus o efeito da proposta de intervenção, check. Eu expus o detalhamento da proposta de intervenção, check. Eu usei um dos argumentos dessa proposta de intervenção, check. Eu mencionei outro argumento nesse parágrafo, sim. Eu fechei a redação retomando um repertório que já havia mencionado, sim. Então agora eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi sobre modelos de redação e que podem ser as suas, tá? Então continua anotando do lado daí. Luma, mas eu posso copiar o seu modelo? Não vai dar problema na correção do Enem? E a resposta é pode sim, não vai dar problema. Então é o seguinte, o Enem considera a cópia da própria prova, que é o que você pode copiar no dia, a não ser que você vá consultar a internet, aí você vai ser eliminado, vai parar no jornal, vai passar mais vergonha que os atrasados do Enem. Mas do contrário, não tem como considerar cópia algo que está na sua cabeça, por mais que sejam as mesmas palavras que as minhas. Significa que eu tô te dizendo para fazer isso? Não. Mas que nesse começo, para destravar sua redação, para sair da estaca zero, é uma boa ferramenta, é um bom caminho. Se eu usar modelos de redação, eu vou perder ponto por falta de autoria? Autoria para a redação do Enem não tem a ver com escrever algo diferente de outras redações, diferente do que tem na internet, usar um repertório diferentão, não usar modelo de redação. Autoria tem a ver com a habilidade de defender aquilo que você se propõe a defender na redação. Então, por exemplo, você colocou como argumentos a lacuna representativa e a mentalidade social. Para o Enem, ter autoria significa ser capaz de explicar o que a lacuna representativa e a mentalidade social tem a ver com o tema. Então, se você trazer esse argumento, mas não entender o que você está fazendo, não vai resolver. Por isso que eu não entrego só o modelo de redação. É por isso que tem aula, como é o caso desse mini curso e como é o caso do curso dos modelos, onde há meus mais de 200 modelos de redação. Eu poderia fazer um PDF e vender o e-book, mas eu não acredito que é dessa forma que eu vou te ajudar a realmente usar modelos de redação e ter autoria ao mesmo tempo no Enem. Luma, e se o corretor perceber que a minha redação está parecida com outras ou com algo da internet? O corretor não corrige sua redação em comparação com nenhum outro texto, a não ser a própria prova do Enem, que tá lá no dia mesmo, não a prova do ano anterior, nem do ano anterior ao ano anterior. Então, se na tua redação tiver cópia da proposta de redação, aí sim ele vai fazer algo a respeito. Se não, não. Por mais que ele perceba ou saiba. Mas ó, deixa eu ser muito sincera com você. Eu já fiz parte do time de corretores do Enem e, tipo assim, não dá nem tempo da pessoa se preocupar com isso. A correção é feita de uma forma muito rápida e muito objetiva com base numa grade de critérios. E nessa grade não há o critério pesquisou na internet antes de fazer o Enem. Não existe isso. E se eu não lembrar dos modelos no dia da prova? Olha, eu acredito que memória é consequência de uma boa preparação. Então, realmente, se você assistir esse mini curso agora e não fizer mais absolutamente nada até o Enem, é muito provável que você tenha um branco na hora da prova, que não deu tempo de você internalizar isso. Por isso, você
você precisa treinar, você precisa usar esses modelos em temas diversos para que você possa internalizar e no dia da prova se lembrar de tudo que precisa lembrar. Esse é um medo muito recorrente entre os meus alunos e as minhas alunas. É uma insegurança muito grande, acho que é um dos maiores pesadelos do vestibulando, é travar na hora e ter um branco ou zerar por fuga o tema, mas isso não aconteceu com nenhum deles até hoje, então é mais um medo irracional do que outra coisa. Luma, eu posso pegar esse modelo de redação e usar em qualquer tema? A resposta é não. Eu não acredito que tendo um modelo de redação você está verdadeiramente preparada para chegar no dia do Enem e colocar algo que faça sentido. Pode ser que no tema que cai no Enem, lacuna de representatividade ou mentalidade social não sejam os melhores argumentos. Pode ser que Bauman e Djamila Ribeiro não sejam os melhores repertórios. Para isso você precisa ter mais opções. E é por isso que existe o meu curso. Eu não fiz 200 modelos de redação lá porque é meu hobby fazer modelo de redação, e sim porque é necessário. Você precisa de um repertório maior, de um input maior, para que no dia da prova você possa acessar as opções e escolher as melhores. Achei minha argumentação tão rasa, ela não tá me parecendo uma redação consistente. Seguinte, é bem importante que você entenda que aqui a gente está dando o primeiro passo. Você estava na estaca 0 e a partir de agora você está com a folha preenchida. As 30 linhas estão lá. Não significa que você não tem mais trabalho nenhum daqui ao Enem. Você precisa continuar se preparando e continuar aprofundando para deixar essa redação cada vez mais adequada ao tema. Essas são as dúvidas que eu mais recebo, mas se você tem alguma dúvida que surgiu nesse mini curso que eu não respondi aqui, você vai colocar aqui nos comentários para eu responder, tá? Meu amor, agora pode comemorar porque você terminou talvez a primeira redação decente, bem estruturada, bem construída que você já fez até hoje. E essa sensação de que você estava estagnada, que estava na estaca 0, que não conseguia começar logo a se preparar de verdade para o Enem deve ter passado. É muito provável que você tenha aprendido nessas 6 aulas muito mais do que você aprendeu em 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio. E talvez até do que você já aprendeu no cursinho. Agora que você terminou esse mini curso gratuito, eu tenho 2 coisas incríveis para te contar. Eu decidi, com os meus duendes, fazer um rolê que a gente nunca fez aqui no YouTube antes. A gente vai fazer uma dinâmica de mini análise da sua redação aqui nos comentários. Vai funcionar assim, você vai colocar aqui nos comentários a redação que você fez no mini curso, usando os modelos sobre o tema desvalorização de idosos na sociedade brasileira, e eu vou comentar as 40 primeiras. Então eu vou fazer um comentário geral, é claro que aqui não vai dar para corrigir a redação inteira, com base em todas as competências, mas você vai ter certeza absoluta de que eu li e tirei um comentário com uma dica, alguma coisa para você melhorar, presta atenção, ou algum elogio. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Não é nem receber um comentário meu na sua redação, mas é poder ler essas redações que estão aqui nos comentários depois para comparar com a sua, se inspirar nelas para modelar alguma coisa. Meu Deus, eu vou agora comentar a minha redação. Eu vou ficar com saudade da Luma. E para não dar nem tempo de você ficar com saudade de mim, o segundo rolê sobre o qual eu quero falar com você é o curso dos modelos e ponto. Se você gostou dessas 6 aulas e já viu a magia dos modelos acontecer na sua redação, você não tem ideia do que tem dentro do curso dos modelos. São mais de 200 modelos de redação que eu criei para absolutamente todo e qualquer tema que possa cair no Enem. E lá dentro você vai ter acesso não só aos modelos de redação, como também a minha explicação detalhada sobre cada aspecto para que você possa saber como usar modelos de forma autoral, entendendo todo o repertório, todos os argumentos, todos os detalhes da sua redação. E você ainda vai ter a fada e os duendes para segurar na sua mão daqui até o Enem. Você pode se matricular apontando seu celular pro QR Code que tá aqui nessa tela ou acessando o link que tá aqui na descrição. Então agora que nosso mini curso está acabando, eu te vejo lá dentro da plataforma no curso dos modelos e pontos. Espero que essas aulas tenham sido good for you. Feito? Então feito. Ah, antes de você ir, eu quero saber o que você achou desse mini curso que deu um trabalho absurdo para ser feito, para ser gravado. Uma super estrutura, uma produção hollywoodiana, com imagens de drone, quase fomos presos, levamos bronca. Quase fomos mordidos por um cachorro farejador de drones. Então eu quero saber a sua opinião, o que você mais gostou, coloca aqui nos comentários, tá bom? Você mesmo que vai fazer o Enem esse ano e não sabe por onde começar a estudar redação, eu vou te ajudar a sair da estaca 0 agora. Meu, acho que é isso. Terminamos o mini curso. Ô mãe, eu vou